Quando a gente pensa nas diferenças entre adolescência e puberdade, acho que o que vem mais a ideia é que a puberdade está mais restrita às mudanças corporais que acontecem, mudanças físicas, mudanças corporais, que acontecem na vida do jovem entre os 12, 13 até os 14, 15 anos, né? Então são as transformações que vão preparar o corpo do jovem para uma vida sexual, para uma vida reprodutiva, para uma vida, né, adulta. Então isso acontece em algumas pessoas um pouco mais cedo, outras um pouquinho mais tarde, mas vai culminar, né, com o corpo pronto, né, do ponto de vista biológico, para atividade sexual, para atividade reprodutiva, né? E a adolescência é um conceito mais amplo, né? A adolescência, ela temporalmente ela pode até coincidir com a puberdade, né, pelo menos o início dela, mas ela é marcada por uma série de transformações sociais, psicológicas, emocionais na vida desse jovem, né, que vai fazer com que ele vivencie algumas questões, né, algumas inseguranças, algumas novas emoções, alguns novos padrões de comportamento que vão persistir por um período mais longo do que só a puberdade. A puberdade é mais limitada, né? Ela demora 2, 3 anos. A adolescência ela é mais longa, né? Ela vai durar aí 5, 6, 7 anos. Em alguns casos a gente fala que tem até um arrastamento da adolescência para a vida adulta. Tem muito adulto com comportamento de adolescente. Então assim, são dois termos, duas fases, né? Enfim, duas situações que começam juntas e depois se descolam um pouco. As novas pesquisas, elas têm mostrado para a gente que meninos e meninas bebem de uma maneira muito parecida hoje em dia, né? Quer dizer, eles começam a beber aproximadamente com a mesma idade, eles têm os mesmos padrões de consumo de álcool inicialmente, numa mudança de comportamento se a gente vai comparar com 2 ou 3 gerações atrás. As meninas hoje bebem mais do que as meninas bebiam há 2 ou 3 gerações e de uma maneira mais parecida com a que os garotos bebem. E será que existem diferenças, então, entre os impactos, os efeitos do álcool no corpo da garota e do corpo do garoto? De uma maneira geral, o que a gente costuma dizer é que o corpo das mulheres, o corpo das garotas, é mais sensível à ação do álcool do que o corpo dos homens, do corpo dos garotos. Então, para uma mesma quantidade de álcool, né, a gente observa efeitos mais fortes nas mulheres do que nos homens. Há exceções? Há exceções, obviamente, né? Tem garotas que podem beber mais e ter menos impacto do que os meninos, mas na média o que a gente percebe é que as meninas, as garotas, são mais sensíveis ao consumo de álcool do que os garotos. E, já que a gente está falando que os comportamentos estão mais parecidos, que as garotas estão começando a beber numa idade próxima dos garotos, em quantidades muito semelhantes às dos garotos, se elas são mais sensíveis, obviamente o impacto pode ser maior na vida delas. E o que a gente tem visto de fato hoje é que as garotas elas acabam muitas vezes tomando mais porre, tendo mais comportamento de abuso em função, né, de usarem até quantidades parecidas, mas seus corpos, seus organismos serem mais sensíveis do que o dos meninos. O álcool e o sexo estão sim, né, bastante relacionados. O que a gente percebe é que o álcool é um facilitador de comportamentos, né? Ele altera a capacidade que as pessoas têm de avaliar, de julgar o que está se passando, o que está acontecendo. E isso acaba fazendo, muitas vezes, com que as pessoas façam mais sexo do que tinham planejado, façam mais sexo sem proteção, os protegendo de uma maneira inadequada. Ou seja, ele facilita os comportamentos, ele faz com que a gente tenha menos cuidados com a saúde e com o próprio corpo, e ele está associado, né, ao sexo na medida em que ele facilita, ele muitas vezes precociza, aumenta, né, a possibilidade da pessoa fazer sexo e de fazer sexo sem proteção. A mesma facilitação que o álcool tem com relação ao sexo, ele pode ter em relação a outros comportamentos, né? Então, assim, as pessoas podem ficar mais violentas depois de beber, as pessoas podem ficar mais inadequadas depois de beber, as pessoas podem usar mais drogas depois de beber, ou seja, ele é um grande facilitador de comportamentos que podem eventualmente colocar a vida do jovem em risco. De fato, existe uma relação entre álcool e violência sexual, aliás, entre álcool e qualquer tipo de violência. O álcool ele facilita a violência doméstica, a violência urbana, enfim, e a violência sexual também, né? Na medida em que ele
atrapalha, ele faz com que as pessoas tenham comportamentos mais disruptivos, né? Então, a pessoa que é mais calma fica mais nervosa, a pessoa que é menos agressiva pode ficar mais agressiva, a pessoa que é mais adequada pode ter comportamentos mais inadequados, a pessoa que não faria determinadas ações, determinados comportamentos em ações, né, em ações regulares, passa a fazer, né, por causa do consumo de álcool. Então, a violência sexual também, né, ela acaba aparecendo mais, né, no consumo de álcool ou por causa do consumo de álcool, né? E o que a gente pode fazer para minimizar esse risco? Essa é uma questão complexa, né? De alguma maneira, se as pessoas bebessem menos, talvez elas ficassem menos sujeitas a violências de todas as naturezas, né? Talvez se as pessoas que convivem com quem bebe pudessem facilitar, né, ou tornar mais rápido o acesso dessas pessoas que bebem a um tratamento, a um acompanhamento médico, talvez também os casos de violência sexual e de outras formas de violência diminuíram. Então, acho que assim, o grande segredo dessa história toda é a seguinte: quem bebe tem que tentar moderar na quantidade da bebida, né, para evitar aí comportamentos de violência. E mais, né, se você está próximo a alguém que tem problemas com álcool, consome álcool de uma maneira exagerada, é dependente ou abusa do álcool, é importante que essa pessoa procure, né, algum tipo de auxílio, algum tipo enfim, de amparo para tentar tratar essa sua situação. De uma maneira geral, o consumo de álcool, ele prejudica o desempenho sexual tanto do homem quanto da mulher, né? Existe um mito, existe uma lenda que o álcool é um facilitador, que as pessoas que bebem vão ter um comportamento sexual, né, mais evidente, ou mais exuberante, ou melhor, o que não é verdade, né? A gente sabe que no curto prazo, né, o que acaba acontecendo é que as pessoas têm um desempenho pior, tanto o homem quanto a mulher, quando estão sob efeito da bebida, né? Talvez a aproximação fique mais fácil, a pessoa perca um pouco de inibição, perca um pouco de ansiedade, então a aproximação, né, da outra pessoa fique mais fácil, mas o desempenho em si, como que a pessoa desempenha o seu papel sexual naquele momento, em geral, tende a piorar. E mais, no longo prazo, a gente sabe que o álcool, depois de usado 20, 30 anos de uma forma exagerada, ele tem uma alteração dos vasos sanguíneos do nosso organismo, do nosso corpo, e isso, né, acaba fazendo com que o que pode acontecer? Você tem uma dificuldade de irrigação de sangue, de inervação, né, para as regiões genitais. Isso pode piorar ou comprometer o desempenho sexual do homem e da mulher, que são um pouco mais velhos e que consumiram álcool por um período longo de tempo. Eu acho que o ideal é que, de alguma forma, a gente possa prevenir, né, dores de cabeça no dia seguinte de qualquer natureza, de qualquer sorte, né? Então, em relação ao sexo, acho que isso é muito válido e a gente tem que pensar muito no que a gente vai, né, poder enfrentar no dia seguinte. Será que não é melhor uma escolha mais acertada, com mais calma, com mais cuidado, com mais proteção, que não vai te dar dor de cabeça no dia seguinte? Ou você fazer o que você quiser, dar na telha, né? Não tem menor controle, né? Não tem menor cuidado, e no dia seguinte você fica cheio de preocupações, cheio de dores de cabeça e eventualmente até uma gestação indesejada, uma doença sexualmente transmissível, né? Então acho que essas questões todas são muito importantes quando a gente pensa na questão da sexualidade, né? A gente costuma dizer que a sexualidade, o sexo é um vasto parque de diversões, né? Então assim, a gente tem que descobrir aos poucos os brinquedos, o trem fantasma, a montanha-russa. Se a gente vai em todos os brinquedos de uma só vez, né, que graça a gente vai guardar para o futuro. E mais, lembrar que com bebida a chance da gente fazer coisas, né, das quais a gente vai se arrepender é maior, né? Então precisa pensar muito nisso e lembrar que sob efeito da bebida muitas vezes a gente não tem uma avaliação exata, correta do que está acontecendo. E aí aqueles cuidados, aquelas precauções, aquelas escolhas todas que a gente teria, né, vão por água abaixo e a gente, né, de fato não consegue se cuidar como poderia. Eu tendo a achar que hoje a questão da sexualidade, da discussão da sexualidade é um processo longo que deve acontecer na escola ao longo da formação do aluno, né? Então assim, não episodicamente, não esporadicamente, não é por causa de uma ou determinada situação. Acho que a discussão da prevenção, do cuidado da sexualidade, num termo, né, mais amplo, deve ser feita, deve ser trabalhada ao longo de toda a permanência do aluno na escola, né? Agora,
Como que a gente lida com questões que eventualmente apareçam no meio do caminho, como um bullying ou, enfim, alguma questão de uma menina que apareceu grávida na escola, um menino que se revelou homossexual para a classe. Como que a gente trabalha essas questões hoje em dia? Eu acho que talvez uma melhor forma de trabalhar, obviamente não expondo os alunos, é trazer para o universo da sala de aula questões que permeiam a realidade deles, né? Principalmente se essa realidade, né, acontece dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, eu tendo a achar hoje em dia que a gente trabalhar as questões, a gente desmistificar as questões, a gente ajudá-los a trabalhar e entender melhor tudo que está acontecendo, pode fazer com que eles tenham comportamentos mais acertados no futuro, né? Então, um preconceito, alguma situação que foi motivo ou causa de bullying, né, pode servir para uma reavaliação de por que esse bullying surgiu, por que esse preconceito surgiu e como desmontar, né, como de alguma forma trabalhar esse preconceito para que ele não apareça ou que para quando ele apareça as pessoas possam identificar, e ter uma reação mais positiva. Então, eu acho que é uma situação, eu acho que a gente tem que aproveitar essa situação como um gancho para a discussão.